Queridos, agora nós vamos dar sequência, deixa eu só colocar aqui, nas doutrinas fundamentais, naquilo que nós temos falado a respeito de quem? Qual é a doutrina fundamental que nós estamos trabalhando? A doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia. É isso? Não. Então, podem falar sem vergonha de errar, está ali no quadro, né? Cristologia. Então, a ideia aqui é que nós estamos tratando dos ensinos que são fundamentais a respeito da pessoa de Cristo, né? Já expliquei algumas vezes, mas eu sempre dou uma arredondada de novo aqui. O que é uma doutrina fundamental? Doutrina quer dizer ensino. Ensino fundamental a respeito da fé cristã. Esses são ensinos que todos os crentes têm que conhecer. Por quê? Porque essa é a base de um crescimento saudável. Então, a doutrina fundamental, como o nome diz, é algo indispensável para a caminhada cristã. E essas doutrinas fundamentais são indispensáveis porque é aqui que você vai conseguir determinar erros de outras denominadas igrejas, mas que não são cristãs. Mas isso parece um pouco radical e intolerante. É a Bíblia que nos fala para sermos assim. Para sermos vigilantes e para podermos ter uma base que nos dê o caminhar saudável. Domingo o pastor Fernando falou da primeira delas, né? Qual era? Sola Escritura. Então é por meio da Bíblia que nós temos a nossa regra de fé, daquilo que nós acreditamos, e da nossa regra de prática, daquilo que nós vivemos. Então esse é o grande diferencial. A Bíblia é o que nos norteia. Diferente da cultura, diferente das tradições. Não abominamos a cultura e as tradições, mas não temos ela como palavra última. Não temos elas, inclusive, como um guia seguro, certo? Mas isso não quer dizer que nós dissemos assim, toda a tradição que você aprendeu dos seus pais joga no lixo. Não é isso. Mas o problema é que a tradição ela é falível. E conforme nós vimos na pregação de domingo, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Em outras palavras, ela é inerrante, não erra. E ela é a única que tem esse caráter. Então falamos aqui na cristologia. Algumas características a respeito de Cristo. A pessoa de Cristo, provas da sua real humanidade, provas da real divindade. Falamos a respeito da pré-existência de Cristo. Por que isso é importante? Porque Cristo é Deus. Ele não tem começo e não tem fim. Então isso é importante. Por quê? Porque só Deus é eterno. Certo? Mas Jesus não nasceu de Maria. A encarnação aconteceu num determinado momento. Mas Jesus sempre foi Deus. Certo? Depois falamos a respeito do caráter de Jesus, aquelas características que o mestre tem e que os seguidores devem buscar ter também. Mas por quê? Porque senão eles não serão salvos? Não, mas porque eles foram salvos. Os crentes, eles não são salvos porque eles fazem boas obras, mas eles são salvos para terem boas obras. Entendeu a diferença? A diferença parece quase insignificante, mas é completamente, é uma totalidade. Por quê? Nós só cremos em Cristo, somos salvos por meio da fé, entendemos que não temos a salvação em nenhum outro lugar, somente em Cristo, e sem Cristo todos os seres humanos estão perdidos. A partir disso, a nossa vida começa a ser diferente, por causa que o nosso Salvador é diferente, certo? Daí começamos a falar aqui a respeito da obra de Cristo, ou em outras palavras, entender o que a Bíblia ensina que Jesus fez. Falamos do autoesvaziamento, inclusive cantamos um cântico aqui, né? Que fala exatamente sobre isso, segundo o cântico, não sei se você percebeu. Se você não cantou no piloto automático, acho até que não tinha como, porque a música era meio nova, né? Então você deve ter prestado atenção na letra. A ideia de que Jesus abandonou o trono de glória e veio viver como um servo sofredor. É isso que diz a respeito do autoesvaziamento. Depois falamos também aqui da obra redentora, aquilo que Jesus nos resgatou. Redenção
é o mesmo significado para resgate. Então você imagina a ideia de redenção, no contexto hebraico principalmente, ela está muito relacionada com escravidão. Um escravo, ele precisava, para deixar de ser escravo, ser redimido, resgatado, comprado. Esse é o conceito. No entanto, nós aprendemos que o conceito de escravidão, ele não é apenas físico, mas ele também é espiritual. Sem Jesus, nós somos escravos do pecado e inimigos de Deus. Por meio da obra de Jesus, essa inimizade é quebrada e nós temos novamente acesso a Deus somente por meio de Jesus. É muito simples, mas é duro muitas vezes de engolir. Então, estamos falando aqui a respeito do ministério presente, né? Falamos a respeito disso, começamos semana passada, que é a ideia do quê? Jesus, enquanto esteve na terra, ele veio com o objetivo de ser o quê? Seguido. Até tinha também esse objetivo, mas era o principal objetivo? Qual é o principal objetivo que Jesus veio? Morrer por pecadores. Esse foi o objetivo principal. Uma vez que ele fez isso e na cruz falou está consumado, depois de 3 dias o que aconteceu? Ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele subiu de novo aos céus. Ah, então agora Jesus desapareceu? Não. Ele tem hoje, no presente, um ministério. A ideia de ministério é a ideia de uma supervisão. É a ideia de atividades que ele está fazendo nesse momento. Tá? Por que isso é importante? Porque não vai deixar você cair em erros do tipo assim, Jesus está no céu e um dia ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele não sabe mais de nada, ele não está fazendo nada. Isso é um equívoco muito perigoso, certo? E hoje aqui eu quero trabalhar com vocês pelo menos 5 características do ministério presente de Jesus. E eu espero que isso, quando você leia isso, e nós vejamos juntos, sustente o seu coração. Porque saber que Jesus no presente está presente, traz muito refrigério para a alma. Saber que você não caminha sozinho. Que não dá um passo na escuridão da sua alma em que Jesus não saiba e não esteja pronto para lhe ajudar. Isso é importante. Então, em primeiro lugar aqui, no ministério presente, olha o que Jesus está fazendo. Intercedendo em favor dos crentes. Intercedendo em favor dos crentes. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 34. Essa sequência de Paulo aqui de Romanos é algo assim de quase perder o fôlego, né? Porque se você for ver, Paulo agora está falando, nesse trecho do capítulo 8, a respeito de um cristão poder ser condenado novamente. A ideia de existe, aqui você tem por uma aplicação ou implicação, a certeza da salvação, que você não perde ela. Quer entender por quê? Olha só o que ele diz. Lê junto com o verso 33, só para você entender isso que eu estou falando. Ele diz assim, é uma pergunta retórica, né? Pergunta retórica é aquela que ele pergunta e já sabe a resposta. Muitas vezes essa pergunta retórica fica subentendida, e às vezes o autor, quando ele quer enfatizar ainda mais, é quase como se ele dissesse assim, olha, a resposta é muito clara, mas eu vou falar para vocês. Então ele diz assim, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. A ideia é, nós somos condenados. Mas uma vez que Deus tira a condenação de nós por meio da justiça de Cristo, essa é a ideia. Nós recebemos a justiça de Jesus, ela é colocada em nós. Eu não estou na NVT, pastor? Não, eu estou na NVT sim. Não? Deixa eu olhar aqui de novo.
Só um pouquinho. Olha, aqui pelo menos no meu celular está dizendo que é NVT. Mas vamos lá. Mas não vai mudar muito a ideia. Então o verso 33 é como uma preparação para o verso 34. Então ele está dizendo assim, olha, quem é capaz de condenar alguém? Deus. Entenderam? Esse é o raciocínio. Quem tem autoridade e quem tem a capacidade de julgar os outros de uma maneira reta, justa e santa? Só Deus. Então ele diz assim, e se Deus já julgou os que estão em Cristo Jesus e declarou eles inocentes, não inocentes no sentido de sem pecados, mas justificados em Jesus, entendeu? É a atribuição de uma inocência que estava em Cristo e a culpa que é nossa é uma troca meio injusta, mas é assim mesmo. Jesus recebe o que é nosso, o pecado, e nós recebemos o que é dele, que é a justiça. Então ele diz, se isso aconteceu, quem é capaz de voltar a acusar as pessoas, aqueles que foram salvos? Ninguém, porque é Deus que nos declara justos diante dele. Aí o verso 34 diz assim, e quem nos condenará então? Quem pode nos condenar, se Deus já fez isso? Novamente, Paulo fala, ninguém é capaz de nos condenar novamente, porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ele não nos deixa a nós próprios, ao nosso próprio labor, porque se ele nos deixasse a nós próprios, todos os dias nós acordaríamos perdidos. Porque é assim que nós somos. Seres potencialmente pecadores. Sempre preparados para isso. Pule lá para Hebreus agora, capítulo 7. Novamente aqui, apenas para dar um caráter de entendimento, o autor de Hebreus aqui, ele está novamente falando a respeito do sacerdócio de Jesus como representante, daquele sacerdócio que existia lá no tempo do Antigo Testamento, que era um representante do povo, e esse representante do povo era aquele que se colocava diante de Deus em favor deles. Só que você vai perceber que o sacerdócio humano, ele é falível, e o próprio sacerdote precisa apresentar sacrifícios por si mesmo. Essa é a dinâmica do Antigo Testamento. Mas com Jesus não é assim, porque ele é o sumo sacerdote perfeito. Então olha o que ele diz no verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. De uma vez por todas. Precisa continuar fazendo algum tipo de penitência? Não. Precisa estar fazendo algum tipo de acréscimo à obra de Jesus na cruz? Não. Precisa, por exemplo, estar fazendo algo como práticas de renúncia de algumas coisas? Não precisa. Porque aqui o que o autor de Hebreus está falando é que a obra de Cristo é plena, suficiente. E aí ele termina aqui, que é o que nós queremos chegar, portanto, a ideia de portanto é uma conclusão, né? Olha, dessa forma, já que o seu sacerdócio é eterno, e ele intercede por vocês, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas qualquer um que se achegar a ele. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz, se não fosse só isso de Jesus salvar, olha o que ele continua fazendo sem parar, a parte final aí. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Aqueles a quem Jesus salva, ele guarda. Aqueles a quem Jesus resgata, ele sustenta até o fim. É isso que o autor aqui de Hebreus está nos ensinando, que ele intercede. Ele é um advogado. A ideia de interceder é a ideia de alguém que está sempre falando em favor.
Agora abra aí sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. Ele diz assim, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. A vida do cristão, ela começa a ser marcada por uma vida de santidade. Uma vida que olha para o pecado e tenta cada vez mais se afastar dele. Mas o apóstolo João sabe que isso é impossível na sua totalidade nesse tempo. Então ele diz, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Entendeu? Então Jesus hoje está intercedendo em favor dos crentes. Essa é a nossa garantia. Não é a sua força, não é o seu dinheiro, não é muitas vezes nem a sua penitência. Eu vou ficar 2 dias sem comer. Não é isso. É a fé em Cristo e é Cristo quem intercede por nós. Então, o primeiro ponto é intercedendo em favor dos crentes. O segundo é cuidando da sua igreja. Abra aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 29. Aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo está falando a respeito da conduta dos maridos com as esposas. E ele usa o exemplo máximo que pode existir de cuidado, que é de Jesus pela igreja. Então você percebe que muitas pessoas, ao falarem que a Bíblia é machista, aí você pega um texto desse dizendo, olha, os homens devem cuidar, os maridos devem cuidar das suas esposas, afinal todo mundo cuida do seu próprio corpo. É isso que ele vai dizer no verso 29. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, porque a ideia é que quem casa está unido em um só corpo. E se você está unido com sua esposa, você deve cuidar dela, porque ela, no fim das contas, virou seu corpo, uma unidade. E aí ele usa o exemplo máximo, dizendo a respeito disso, como Cristo, a ideia do como é uma ligação de como o marido deve amar a esposa, como Cristo cuida da igreja. E como Cristo cuida da igreja? Aqui nós poderíamos discorrer muito tempo, né? Paciência, né? Sacrifício. Né? Eu sei que aqui parece que faz mais sentido se fosse falar para as esposas, né? Sacrifício da esposa. Mas é para o homem que é a responsabilidade maior. E aqui é tão abrangente desse cuidado dos maridos, fugindo do tema, porque a ideia aqui é da obra de Cristo, dos maridos com a esposa, que tem coisas que passam despercebidas e que a gente não percebe, né? No entanto, aqui a ideia que nós precisamos ter clareza é Cristo cuida da igreja. Então não pense que a igreja, ao sofrer perseguição, não pense que a igreja muitas vezes, ao ser menosprezada, ela está à deriva no mar da aflição. Não. O noivo vai voltar. E ele vai dar o devido merecimento, castigo àqueles que maltratam sua esposa. Então, quando você pensa na igreja e faz um desdém da igreja, deveria lembrar que a igreja não é minha nem sua, mas é de Cristo. Então, Cristo, o ministério presente dele, ele cuida da igreja, ele sustenta a igreja. Vamos pular aí para 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Um pouquinho mais para frente aí. Quando você precisar ter um texto, você deveria conhecer a Bíblia inteira, né? Mas existem alguns textos que são chaves para você memorizar, porque numa conversa com outras pessoas, eles vão dar toda a munição que você precisa para mostrar a verdade de Deus. Por exemplo, quando vai falar de Bíblia, por que nós devemos crer na Bíblia? Aprendemos domingo. Qual é o texto de domingo?
Pastor Fernando tem livros em casa, dispostos lá. Vai ser vários livros, que eu escutei um coro, um coral. Quando você pensa a respeito de defender a Bíblia, esse é o texto que você tem que ter na ponta da língua. Quando você tem que falar com alguém a respeito de só existir um mediador, mas eu socorro a mãe de Jesus. Mas eu oro para os santos porque não custa dar uma ajudinha, Deus está muito ocupado. Se você não escutou, eu já escutei todas essas. E aqui nós vamos ver que isso não é verdade. Atuando, Jesus, o ministério dele é atuando como mediador entre Deus e os homens, como uma ponte de ligação sem a qual não é capaz de ser ligada novamente. Isso é importante que você lembre. Mas aonde que diz isso? Está aqui, 1 de Timóteo 2,5, diz: pois há um só Deus, não existem outros. Aqui também você vai perceber o exclusivismo da religião cristã. Ela realmente atribui para si mesmo um único Deus, né? Mas nesses dias de hoje temos que ser tolerantes. A Bíblia que está dizendo. Ela está dizendo. Então, se você tiver que brigar, brigue com a Bíblia. Chegue em casa e fique discutindo com o texto. Mas isso está errado. O texto está dizendo isso. A minha tarefa é expor o texto. E diz assim: pois há um só Deus e dois mediadores entre Deus e a humanidade. Não é isso que o texto está dizendo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. E quem será? O apóstolo vai explicar. O homem Cristo Jesus. Certo? Mas então não posso ir para outros, pedir ajuda para outros intermediadores? Em primeiro lugar, não vai a lugar nenhum. Não chega. Essa ajuda não vai vir nunca. Sabe? Em segundo lugar, você está, de certa forma, debochando de Deus. Porque Deus deixou a forma como você pode chegar até Ele. Quando você diz assim, olha, eu não quero desse jeito, é o mesmo que dizer assim, Deus, tu não és sábio o suficiente. Ou então, Jesus, a obra que tu fizeste é dispensável. Mas eu nunca pensei isso. Mas é o resultado prático, certo? Então Jesus está parado, não está fazendo nada. Vamos abrir aí, abra em Colossenses capítulo 1, verso 17. E isso, irmãos, é muito importante. Você entender que o Jesus a quem você diz que crê e que é seu Salvador, ele não apenas conhece as coisas. Ele não apenas tem uma bola de cristal que olha para o futuro e diz assim, olha, eu sei o que vai acontecer. O Jesus das Escrituras, ele sustenta todas as coisas. Ele tem o domínio pelos séculos dos séculos. Porque ele também escreveu tudo o que iria acontecer. Essa é a diferença. Um Jesus que enxerga o futuro com uma bola de cristal, ou um Jesus que decreta todas as coisas porque ele sustenta o universo pelo seu poder. Mas qual o texto bíblico que vai dar a base disso? Abra aí em Colossenses capítulo 1, verso 17. Diz assim: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A ideia aqui se você for pegar uma tradução ainda mais facilitada, tem a tradução da NTLH, diz assim: antes de tudo, Jesus já existia. E por tudo estar unido com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. A ideia de que, pelo seu poder, por quem Ele é, Ele sustenta todas as coisas como elas devem ser sustentadas. E irmãos, se você nunca parou para pensar, naquele tempo que você está olhando para o nada, de ver em poucos metros que sua visão alcança, bichinhos rastejando no chão, formiguinhas carregando plantinhas, o vento batendo de outra forma, o sol
E se você nunca parou para pensar que sustentar o universo é que nada desses mínimos detalhes escapa da mão de Jesus. Então o ponto aqui é você dizer, pastor Adriano está louco, a Bíblia não é verdadeira, porque tudo isso só pode ser concebido por um ser que é soberano, todo-poderoso, que é capaz de lhe salvar e lhe sustentar no momento mais difícil da sua vida. É assim. Agora, é verdade que muitas vezes as pessoas vão olhar essas coisas e vão dizer assim, isso é impossível. É impossível que todos esses aspectos simples, como de uma formiguinha, ou de um tsunami que acontece do outro lado do planeta, eles nunca pegam Jesus de surpresa. Não pegam. Não pegam. Ah, mas então me explica todas as coisas. Eu não consigo. Mas eu sei que não pega ele de surpresa, porque é isso que o capítulo 1 de Colossenses está me ensinando. Ele mantém tudo em harmonia. Mas a questão é que essa harmonia, ela não é submissa a mim, e sim a Deus. Esse talvez seja o meu maior problema que eu tenho que aprender a lidar. A minha cabeça é pequenininha. Eu não consigo olhar 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, mas Deus consegue. Então abra aí sua Bíblia, agora lá no livro de Hebreus novamente, mais uma vez. Ele diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. A ideia de sustentar, aqui se você pegar essa palavrinha no original do grego, não é a ideia apenas de que alguém que criou alguma coisa e deixou no curso normal. Imagine você pegar um relógio, você bota a pilha, porque ela precisa de pilha, e você sustentou o relógio, colocou uma pilha. Uma vez que você sustentou o relógio, você deixa ele até a pilha acabar. Não é essa a ideia que está aqui. A ideia de sustentar é que não está fazendo vista grossa. Olha, isso eu não estou vendo. Isso... A ideia de sustentar é que tudo depende de Jesus. Entendeu? Tudo depende dele, obrigatoriamente. Por quê? Porque assim ele fez. É o que a Bíblia ensina. Então, quando eu falo a respeito aqui do ministério presente, você precisa entender sobre essas coisas para você ver que é o Jesus a quem você serve é um Deus soberano. Não é um pobre coitado. Ele não é como você e eu, que temos vários problemas e somos incapazes de solucionar por nós mesmos. E uma vez que você entenda isso, você não vai mais parar de orar. Porque você sabe que o único lugar seguro é aos pés daquele que pode fazer alguma coisa diferente. Essa é a ideia. E por fim aqui, queridos, ponto 5, que nós já lemos de raspão aqui em Hebreus e em alguns outros, ele está reinando à direita do Pai. É verdade que o reinado hoje de Cristo não está numa situação completa. Em que sentido? Ele não reina de maneira visível e física na terra, mas chegará o dia que isso acontecerá. No entanto, isso não quer dizer que as coisas estão escapando do seu controle. Abra aí sua Bíblia em Efésios de novo. O verso 20 aqui é uma continuação da oração do apóstolo Paulo, falando do desejo que ele tinha que esses crentes entendessem a grandeza do poder insuperável de Deus. Essa é a oração dele. Ele diz: poder esse
aí é o verso 20 que nós queremos, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Então a ideia aqui que o apóstolo Paulo conecta é a ideia de que o crente, ele tem que ter um olhar diferente do que aqueles que não creem em Cristo. Porque se você crê em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, o Espírito Santo de Deus. Isso não é coisa leviana. Isso não é coisa que a gente deva tratar de uma maneira de qualquer jeito. Nós devemos pensar a respeito disso. Pule lá para Filipenses agora, capítulo 2. Verso 9. Também já tratamos a respeito desse trecho aqui no autoesvaziamento de Cristo, né? Na kenosis, a ideia de Cristo abandonou o trono. E aqui o verso 9 diz assim: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Essa é a ideia. Qual é a ideia? A ideia é que Jesus está reinando. O nome acima de todos os nomes não é apenas uma figura de semântica, de palavra, ou então um tipo de abre-te sésamo que nós aprendemos, né? Muitas vezes quando a gente se torna evangélico, a gente acha que se colocar em nome de Jesus no fim das orações, tem um poder diferenciado e está tudo certo. Então você quebra o carro, fura o pneu, ao invés de consertar o pneu, você fica falando, enche pneu em nome de Jesus. Cara, vai botar um remendo no pneu aí que vai dar mais certo. Então a ideia é, Jesus reina soberano. E nós podemos confiar que por ele reinar soberano, ele nos cuida. Essa é a ideia. Ele não está com o braço encolhido. O reinado de Jesus não é um reinado que esteja cativo a outros reis, né? Como muitas vezes as pessoas olham esse mundo mal e dizem assim, essas coisas só podem estar acontecendo porque não tem Deus. O tempo se aproxima. Esse é o ponto. Hebreus capítulo 1, verso 3, nós lemos agora, né? A parte finalzinha. E o último texto que eu quero ler com vocês é de Romanos capítulo 12, verso 2. É Hebreus. Obrigado. Romanos fica sempre no meu olho, né? Eu pulei em Romanos, agora eu disse esse texto aqui não vai fazer muito sentido, vamos ter que dar uma cambalhota, né? Hebreus capítulo 12, verso 2. Aí nós íamos ver se os irmãos estão atentos à sola escritura ou nós ia poder dar uma cambalhotinha aqui, né? Então olha só o que diz o autor de Hebreus aqui no capítulo 12. Ele diz que nós devemos manter o olhar firme em um lugar, né? Então assim, se você é parecido comigo, quando as coisas vão mal e você fica meio sem dinheiro, seu olhar vai para um lugar. Quando as coisas na saúde estão difíceis, seu olhar vai para outro. Então, esse é o perigo. Esse é o perigo. Os crentes, verso 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então a ideia do texto aqui de Hebreus é: Jesus está reinando. Mas o processo em que ele passou antes disso, muitos de nós, se fosse ser proposto, nós diríamos, olha, esse período eu não quero. Então uma aplicação prática que fica é: crentes têm a vida eterna. Embora nesse tempo presente de até 100 anos, 105, hoje eu vi uma notícia, acho que foi a Duda ou a Manu me falou, de um jovem senhor de 104 anos pulando do paraquedas. Então assim, 104 e pulando de paraquedas, né?
A ideia é um tempo muito curto. É um tempo muito curto que nós passamos nessa terra comparado com a vida que está por vir. Mas não quer dizer que nós não soframos. E quando nós passamos por momentos de dificuldade, você tem que ter bem claro o que lhe aguarda. Hoje às 9h40 o pessoal vai presenciar isso na prática, né? Então, tem a vida eterna, irmãos. Não se preocupe. Queridos, espero que até aqui nós tenhamos caminhado bem, que você possa gravar na sua mente o ministério presente de Cristo, aquele a quem você confessa como seu Senhor e Salvador. E que todas as circunstâncias desse tempo presente, embora nos chacoalhem, elas não são capazes de nos tirar aquilo que tem valor eterno. Tá bem, queridos? Vamos ter uma palavra de oração, então? Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo teu Filho, aquele a quem nós confessamos como nosso único e suficiente Salvador, Jesus. Nos ajuda a enxergar nele, em Jesus, cada vez mais auxílio, conforto, descanso para as nossas almas. Nos ajuda porque presenciamos tantos livramentos do Senhor e a nossa memória parece que rapidamente se esquece de todas essas características a respeito do ministério presente de Cristo, sustentando e guardando e cuidando da sua igreja. Então nos perdoa porque muitas vezes nós esquecemos desses pontos tão importantes para sustentar nossa alma em momentos difíceis. Mas não só nos momentos difíceis, para que nós possamos verdadeiramente nos alegrar com aquilo que tem valor eterno. Então, Pai, nos concede graça sobre graça, que o Teu Santo Espírito possa cada vez mais nos impulsionar a ler a Tua Palavra, a buscar um relacionamento contigo por meio das verdades que o Senhor revelou, e que o Senhor não nos deixe sermos enganados, procurando em outros lugares vida e salvação, que somente em Cristo existe. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém, queridos.